Livro de Eclesiastes, capítulo 3, para a glória de Deus. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Obrigado a todos os irmãos e irmãs inscritos neste canal. Muito obrigado mesmo, tá bom? E você que ainda não se inscreveu neste canal, convido você a que também se inscreva, tá bom, meu irmão, minha irmã, onde quer que você se encontre, seja lá quem quer que seja você, tá bom? Saiba que o que nós temos aqui neste canal é a palavra de Deus, tá bom? Glórias a Deus. É a palavra de Deus, porque de graça nós recebemos, de graça nós damos esta palavra. É tudo para a glória de Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 3, para a glória de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantear e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém, querido irmão? Amém, querida irmã? Saiba de certo, irmão e irmã, que tudo tem o seu tempo determinado, tá bom? Louvado seja Deus. Sabe, irmão, sabe, irmã, que o dono do tempo certamente é Deus. Não somos nós, é Deus. Louvado seja Deus, né? Deus, ele não é somente o dono do tempo, não. Deus, na verdade, ele é o dono do dia. Deus, ele é o dono da noite. Deus, ele é o dono do sol. Ele é o dono da lua. Ele é o dono das estrelas. Ele é o dono dos rios. Deus, ele é o dono dos mares. Deus, ele é o dono de todas as coisas. Veja, no livro aos Romanos, no seu capítulo 11, no seu versículo 36, está escrito ali: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Louvado seja Deus. E aqui neste livro, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a seguir, vamos buscar um pouco acerca do que diz esta palavra. Veja só, tudo tem, tá aqui ó, o seu tempo determinado. Tá vendo, meu irmão? Louvado seja Deus. Até o tempo merece o nosso respeito. Louvado seja Deus, né? Agora veja só, tudo tem o seu tempo. Tá vendo? Determinado. Louvado seja Deus. Tá aqui, ó. E há tempo para todo o propósito debaixo da onde? Debaixo do céu. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Louvado seja Deus. Então veja, tudo tem o seu tempo determinado. Quer dizer, louvado seja Deus. Quando a Escritura nos diz que tudo tem o seu tempo determinado, é porque tem. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, né? E é necessário que nós estejamos atentos a esta palavra. Louvado seja Deus. Agora vamos para o versículo seguinte, que é o versículo 2 de Eclesiastes 3. Ó, há tempo de nascer
e tempo de morrer, tá vendo? Louvado seja Deus. Alguém pode até dizer o contrário acerca do que está afirmando esta palavra, mas a palavra nos afirma que há tempo de nascer, como também há tempo de morrer. Louvado seja Deus, né? Sendo assim, louvado seja Deus, quando então chega o tempo de nascer, tem que nascer. Sendo assim, quando também chega o tempo de morrer, tem que morrer. Por quê? Por causa do tempo, né? Então, se chega o tempo de nascer, tem que nascer. Louvado seja Deus. Se chega o tempo de morrer, não resta dúvida, também tem que morrer. Isso por causa desta palavra, é somente por causa do que está escrito que sim, eu estou afirmando. Na verdade, o que eu estou afirmando é o que está escrito. Louvado seja Deus. Então veja, há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tá vendo? Tem um tempo que você planta, né? E tem um tempo que você arranca o que você plantou. Seria como se tempo para plantar e tempo para colher o que se plantou. Mas não é bem assim que a Escritura está nos afirmando. Está nos afirmando que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, né? Então, quando chega o tempo de plantar, é para plantar. Quando chega-se o tempo de arrancar o que se plantou, é para arrancar o que se plantou. Aleluia. E como é bom quando nós fazemos as coisas, né? Aleluia, obedecendo esta palavra, na direção desta palavra, e ciente e consciente que, aleluia, tudo tem o seu tempo, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, louvado seja Deus, Santo Deus, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Vamos prosseguir um pouco mais adiante. Olha só, louvado seja Deus. Tempo de matar e tempo de curar, né? Tempo de derribar e tempo de edificar, tá vendo? Tem o tempo de matar, como está aqui escrito, é bem claro, e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar, tá vendo? Quando chega o tempo para derribar, tem que derribar. Quando chega o tempo para edificar, tem que edificar. Louvado seja Deus. Por quê? Porque chegou o tempo. Louvado seja Deus. E aí, então, irmão, veja. Louvado seja Deus. Aleluia. Ó, tempo de chorar, louvado seja Deus, e tempo de rir. Querido irmão, querida irmã, quando chega o tempo na nossa vida, né, para nós chorar, não tem como nós rir. Não, o que nós vamos, aleluia, conseguir fazer é chorar. Isso por causa do tempo que chegou para que nós chore, ou seja, tempo de chorar e tempo de rir. Só que é o seguinte, quando chega o tempo de rir, certamente você não vai chorar. Aleluia. Por quê? Hã? Porque então acabou o tempo que você devia chorar. Louvado seja Deus, aleluia. E chegou então o tempo em que você, ao invés de chorar, vai rir. Porque, aleluia, Santo Deus, nós não choramos direto, como também nós não sorrimos direto. Não, isso por causa do tempo. Bem que podia, na lógica humana, né, na forma humana de se pensar que nós podia viver a vida, por exemplo, só rindo ou só sorrindo, mas não é bem assim. Não, isso por causa do tempo. É por isso que não é somente rir, como também não é somente chorar. Você pode até, quem sabe, estar chorando por quê? Porque chegou o tempo de chorar. Mas não se esqueça desta palavra, que certamente virá o tempo de rir. Porque tem o tempo de chorar, também tem o tempo de rir, ou o tempo de sorrir. Louvado seja Deus. Talvez seja o tempo que você está rindo aí. Talvez seja o tempo que de repente, ao invés de você estar rindo, você está chorando. Tá? Mas vai passar, aleluia, esse tempo que você está chorando.
como também passa o tempo em que nós sorrimos. E quando acaba o tempo de chorar, então chega o tempo de sorrir. Louvado seja Deus. Quando acaba o tempo de sorrir, chega então o tempo de chorar. Por quê? Porque tudo tem seu tempo. Então tem o tempo de chorar e o tempo de rir. Amém? Louvado seja Deus. Escuta só. Olha, Santo Deus. Tempo de espalhar pedras, né? E tempo de ajuntar pedras, tá vendo? Tem um tempo, irmão, tem um tempo, irmã, que é para espalhar pedras, sabe? Mas vai chegar um tempo, aleluia, que essas pedras que foram espalhadas durante o tempo que, aleluia, chegou quando teve que se espalhar, elas serão juntadas. Em que tempo será isso? Quando chegar o tempo de ser juntadas essas pedras que foram espalhadas no tempo de espalhar. Tá aqui, ó. Veja, tire suas conclusões e tire suas dúvidas aí onde você se encontra e veja se o que está sendo pronunciado aqui, o que está sendo pregado, o que está sendo falado, se não é a verdade. Escute só, olha, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tá vendo? Ó, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Entenda, nós não abraçamos, por exemplo, em todo o tempo. Claro que não, por mais vontade que a gente tenha, né, de estar sempre abraçando ou de estar sempre abraçado. É claro que a gente não vai conseguir fazer isso direto. Por quê? Porque o tempo de abraçar, ele acaba. E quando esse tempo de abraçar ele acaba, chega o tempo de afastar-se de abraçar. E aí você veja que não é em todo o tempo que nós estamos o quê? Por exemplo, abraçados. Não, é claro que não, né? Louvado seja Deus. Tem um período em que nós se abraçamos, mas tem um período em que nós se afastamos de abraçar, então nós não estamos abraçados. Você conseguiu agora entender? Esta mensagem é simples. Esta mensagem é muito simples e fácil de entender, né? Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Louvado seja Deus. Bem, hein? Quem dera que em todo tempo nós estivéssemos abraçados, por exemplo, né? Mas não é bem assim que diz essa palavra, tá bom? Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, ou de estar afastado do abraço, né? Glória a Deus. Tudo isso por causa do quê? Do tempo, hein? Vamos um pouquinho mais adiante, ó. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora, né? Louvado seja Deus, santo é o Senhor. Tempo de, louvado seja Deus, aleluia, rasgar e tempo de coser. Tempo de, aleluia, estar calado e tempo de falar. Tá vendo? Não é em todo tempo que nós falamos. Por que que não é em todo tempo que nós falamos? É porque tem um tempo que é para nós estar calado. E quando chega o tempo de nós estar calado, nós não conseguimos falar nada por causa do tempo de estar calado. Porém, quando chega o tempo, por exemplo, de nós falar, louvado seja Deus, então nós não conseguimos, por exemplo, ficar o quê? Calado. Então nós fala. Por causa do quê? Por causa do tempo. Tudo isso para a glória de Deus. Vamos finalizar esta leitura e esta ministração tão simples e fácil de entender. Olha, tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Tá vendo? Tempo de amar e tempo de aborrecer. Amém? Em outra tradução diz tempo de amar e tempo de odiar, né? Louvado seja Deus. Porém, nesta tradução nos diz o quê? Tempo de amar e tempo de aborrecer, né? Louvado seja Deus. Tempo de guerra e tempo de paz. Quando chega o tempo de guerra, o que que acontece, irmão? É guerra. Por quê? Porque é o tempo de guerra. Louvado seja Deus. Só que nós devemos entender que a guerra, louvado seja Deus, aleluia, ela não dura para sempre. Claro que não, por causa do tempo, né? Então tem um tempo de guerra,
E tem também o tempo de quê? De paz. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, se é o tempo de guerra, como também não sei o tempo que você está vivendo, se é o tempo de paz. Mas eu deixo a paz do Senhor Jesus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Amém? Não se esqueça desta palavra. Deus abençoe tua vida, tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre. Fique com esta palavra, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe ricamente a vida de todos os nossos irmãos no Brasil e por outros países afora, tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? Fica na santa paz do Senhor Jesus. Um forte abraço do seu irmão João Brito, para a glória de Deus. Amém?